Paz do Senhor, gente. Meu nome é Mayara, eu sou profeta e missionário do Senhor. Eu sou a líder na frente do ministério Arrependam-se, Ele Vem. Eu trabalho através de revelações, através de sonhos. Deus me revela o futuro, da humanidade através de sonhos e visões. Eu faço mentorias gratuitas e também faço orações na madrugada, tá? Intercalado, um dia sim, um dia não, tá bom? E hoje, nessa madrugada, enquanto eu orava pelas nações, estavam ali 47 pessoas orando junto comigo hoje. E aconteceu que enquanto eu estava orando, Deus me mostrou uma visão sobre a nação brasileira, em que eu comecei a ver o Brasil sendo perseguido, a igreja brasileira sendo perseguida, a igreja brasileira perecendo, e eu comecei a orar intercedendo para que Deus preparasse os lombos da igreja brasileira, porque ela iria sofrer muita perseguição de Satanás. E a questão ali, eu fui orando, intercedendo, até que aconteceu que veio o discernimento, de quando que iria acontecer, porque eu comecei a falar: Senhor, eu não sei quando que vai acontecer essa visão, mas eu oro para que o Senhor venha dar forças e ousadia para que, através, mesmo que eles venham ser estuprados, porque eu vi estupros, mesmo que as pessoas venham ser torturadas, e a tortura não era uma tortura normal, era uma tortura assim terrível mesmo, sabe? Como se fosse esquartejar uma pessoa, entende? E a pessoa ficar agonizando ali até ela morrer, para que ela negasse a Cristo. E essas pessoas, nas minhas visões, elas não negavam a Cristo, mas eu comecei a interceder para que muitos não negassem, para que muitos, mesmo as mulheres principalmente, através dos estupros, mesmo elas sendo estupradas, elas não negassem o nome de Jesus nesse caos. E quando eu comecei a falar: Senhor, eu não sei quando irá acontecer, o Senhor me deu o discernimento de quando que isso irá acontecer. E Deus me disse que irá ser no pós-arrebatamento. No pós-arrebatamento, a igreja brasileira, ela vai sofrer uma perseguição muito grande, uma perseguição assim muito violenta, as mulheres serão estupradas, os homens serão torturados, e eu vi isso em visão, e eu tive o discernimento de orar pedindo para que Deus levantasse eles com ousadia, tá? Isso aconteceu hoje, na madrugada, enquanto eu estava orando, porque Deus, ele me move a orar por países, me move a orar por situações de revoluções civis, guerras civis, orar por missionários, profetas, orar por pessoas pecadoras, sabe? E aconteceu que hoje Deus me levou a orar pelas pessoas que irão ser perseguidas no pós-arrebatamento, para que elas venham ser revestidas de poder e de unção, a unção de Elias e a unção de João Batista, para que elas possam realmente se voltar a Cristo e não negar, mesmo que seja uma última gota de sangue derramando no chão, que eles não venham negar a Cristo. Essas experiências que eu passo é por conta que eu, Mayara, Deus pediu para que eu sempre estivesse em oração e jejum. Já esse ano iniciei o ano inteiro já em jejum. Já foram feitos 3 jejuns de todos tipos diferentes: 3 dias, 7 dias, 21 dias. O próximo será de 40 dias. Eu sempre estou pagando preço, sempre mortificando a carne, jejuando até 5 horas da tarde. E às vezes Deus me força a jejuar, e para que eu possa estar revelando essas coisas para o povo de Deus, estar realmente mostrando as revelações do Senhor, porque
Assim como está escrito em Romanos 8, a criação ela está gemendo como se fosse gemidos de parto, sabe? Contrações de parto. Porque a criação de Deus ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos precisam acordar. Esses filhos precisam viver e sentir que Jesus está voltando. Jesus realmente está voltando. Bom, e essa é a mensagem de hoje. Eu discuti isso no grupo do Oleiro, onde é o grupo de oração da madrugada, onde eu oro com as pessoas. E acontece essas visões, essas revelações. E Deus começou a me colocar uma oração de preparar os lombos, as costas da igreja brasileira. Então, para quem está pensando que a grande tribulação vai ser fácil, não vai ser, gente. Não vai ser dolorosa, vai ser penosa, sabe? O que Jesus passou, assim, os filhos de Deus que ficarem, que não levaram uma vida santa até a volta de Cristo e que ficarão, vão perecer muito, vão ser torturados, vão ser mortos à espada, vão ser mortos a tiros. Hoje em dia já acontece com os irmãos do Sudão, da Nigéria, vários irmãos morrendo, familiares sendo esfaqueados por conta de eles viverem o evangelho. Só que um dia isso chegará à nação brasileira. O que a gente vê nos outros países, um dia acontecerá com o Brasil também. Então, que vocês, cristãos, reflitam sobre as suas condutas, suas vidas, se vocês realmente estão servindo a Deus ou se vocês estão servindo a um falso Deus que vocês criaram na cabeça de vocês. Porque Cristo ele pede renúncia, Cristo pede sacrifício. Jesus Cristo ele pede que a pessoa viva em jejum e oração, em constância, em constante vigilância, para que não venha perecer. Nós devemos ser que nem virgens prudentes, que aguardam o noivo, e não virgens que ficam pedindo azeite de outras pessoas. Nós devemos guardar nosso próprio azeite. E isso é em jejum e oração. Isso é vigiando os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque Cristo está voltando. Amém? Esta é a revelação de hoje. E também já aconteceu, já faz anos isso, mas eu não tinha me dado conta. Muitos anos atrás, em 2019, bem no meio da minha conversão, no início dela, eu tive um sonho em que eu vi pessoas indo para campos de concentração. E no meu sonho, eu vi, tava tudo em branco, só que eu vi uma estradinha como se fosse aquela estradinha do Holocausto, onde os judeus passavam. Só que em vez de serem os judeus passando por essa estradinha com os arames farpados, eu vi literalmente pessoas conhecidas, pessoas que eu estudei no colégio, pessoas que eram meus vizinhos. E eu vi as pessoas de cabeça baixa, com as mãos para trás, e eles estavam cabisbaixos. E eles não tinham... E eu olhava assim, e eles não olhavam nem para frente, tá? E do outro lado da visão desse sonho, eu peguei e vi a casa onde eu morava no futuro, né? Eu estava casada com meu marido, que é hoje em dia, e meu marido, ele estava de terno, estava totalmente crente, e ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Eu não tenho filhos ainda, mas nesse sonho eu vi os meus filhos já estavam crescidos, tinham por volta de 10, 8 anos, e aconteceu que quando eu vi que os meus conhecidos estavam indo para esse campo de concentração, eu comecei a fazer as malas. Foi um sonho assim em formato de visão, em que eu comecei a ver eu falando para o meu marido: vamos embora, tá na hora da gente ir.
tá na hora da gente ir. Então eu peguei minhas malas, peguei as crianças e a gente começou a ir embora. E foi isso o sonho. E depois de muito tempo, hoje, eu consegui discernir esse sonho, que é sobre a chegada do arrebatamento, tá? Eu não tenho filhos ainda, mas no sonho, e Deus já testificou isso, que ainda dará tempo de eu ter 2 filhos até o arrebatamento, mas a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, só o Senhor, Deus Pai, sabe quando que irá acontecer. Então nós devemos ser vigilantes, sabe? Estar todo o tempo, que nem 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, do versículo 17 até o 19, que a gente deve orar sem cessar. A gente não pode extinguir o Espírito Santo, porque senão nós estaremos dando brecha para ser que nem uma virgem imprudente, que não vai guardar o óleo, não vai guardar ali o azeite, e vai perecer, vai ficar, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu não sei como terminar esse vídeo, mas no meio da oração, a oração foi muito forte para eu ser movida a orar pelos lombos da igreja brasileira, porque a igreja brasileira iria perecer. Pós-arrebatamento vai ser muito doloroso, a igreja vai sofrer perseguição, não vai ser legal para quem ficar. Então vamos vigiar, gente, por favor. Tá bom? Paz do Senhor.